Olá, eu sou a Ivy, eu sou pastora da Igreja do Nazareno Central de Brasília, sou uma das pastoras auxiliares e trabalho com evangelismo. E nós temos tido um tempo aqui esses dias, hoje é a terceira aula, onde nós estamos falando um pouquinho sobre evangelismo, mas eu quero dizer para vocês que antes de nós falarmos sobre evangelismo, antes da gente sair, antes da gente botar em prática, nós temos que conhecer aquele de quem nós estamos falando, Jesus Cristo. Como nós falamos de alguém se nós não conhecemos a intimidade dessa pessoa, se nós não a conhecemos realmente? É muito difícil você falar daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece, ou daquela pessoa que você não conhece. Então, nós estamos com um desafio, ler o livro de Lucas. Eu te desafio a ler esse livro. É um livro onde foi feita toda uma investigação a respeito da vida de Jesus, e Lucas vem trazendo relatos sobre aquilo que ele fez, o caminho dele nessa terra, antes mesmo dele nascer. Nós estivemos estudando um pouquinho disso, e o que eu quero te dizer é, leia o livro de Lucas. Mas antes de nós começarmos aqui com a palavra especificamente, eu quero te desafiar também a se preparar para a batalha. Porque toda guerra que ela vai ser enfrentada por um exército preparado, aquele exército tem uma roupa específica. Aquele exército, ele se arma para poder conseguir vencer a guerra. Então eu quero te desafiar a meditar o que está escrito em Efésios 6, a partir do versículo 14, que está falando sobre vestir a armadura de Deus, ou seja, cingindo-os com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, tomando a espada do Espírito e colocando o capacete da salvação para permanecer firme e inabalável no dia mau, orando em todo o tempo por todos os santos também. Eu te desafio, se revista dessa armadura, porque nós estamos no meio de uma batalha que não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que militam nas regiões celestiais. O que isso quer dizer? Que não é uma guerra onde nós vemos acontecendo, vemos coisas pontuais que nós podemos perceber a ação do inimigo, mas a guerra ela é lutada no mundo espiritual entre anjos e demônios, constantemente lutando. Então nós precisamos estar preparados para batalhas, orando vigilantes, orando em todo o tempo, fazendo jejum, se consagrando, buscando na leitura da palavra a revelação daquilo que é a vontade de Deus para nós, para que nós possamos ir e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero começar meditando com vocês no livro de Lucas, capítulo 6, verso 39, que diz o seguinte: Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Hoje em dia a gente vê cão-guia, um cachorro preparado para levar os cegos no caminho que eles vão precisar traçar, que eles vão precisar ir. E nós vemos isso como sendo uma grande ajuda. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Agora, quando a gente vê um cego caminhando sem alguém, ou sendo guiado por outro cego, é pior ainda. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de conhecer Jesus, nós estamos falando de realmente saber aquilo que nós estamos dizendo. Continuando, Jesus ainda fala: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Nós não precisamos nos converter e simplesmente ouvir a palavra e ficar falando aquilo que a pessoa que levou a gente para aquele caminho está falando também. Nós precisamos entender que a Bíblia é acessível e, como palavra de Deus, nós também temos que ter o nosso tempo de estudo e sermos instruídos nela. E se nós formos tão instruídos quanto nossos mestres, se nós formos mais instruídos que nossos mestres, isso não é errado, porque ninguém está acima de ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Todos nós somos iguais, todos nós somos feitos filhos de Deus, irmãos em Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E aqui nós vemos, não precisamos julgar as pessoas. Pessoas não conhecem a Jesus, pessoas que talvez não conheçam o amor dele, pessoas que talvez duvidem da existência dele, da existência de Deus, estão sofrendo por aí pela falta de conhecimento, pela falta de intimidade. Por quê? Porque existe um vazio dentro do coração do homem que somente o Senhor pode preencher. Somente o Senhor pode preencher. E esse vazio, nós precisamos contar para as pessoas que existem, porque é como se fosse uma peça no quebra-cabeça do coração, que
nós tentamos preencher com tantas outras coisas que existem na vida e acabamos que não percebemos a falta que Deus está fazendo, que somente Ele é o encaixe perfeito para esse vazio. E aí, um pouquinho mais para frente, pulando aqui, no versículo 43, diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quais são os seus frutos? O que é que você tem produzido? Você tem produzido palavras de ânimo, palavras de coragem? Você tem produzido momentos agradáveis? Você tem transmitido paz para as pessoas? Você tem trazido alegria para o ambiente onde você está? Você tem transbordado de amor ou não? Você tem produzido tristeza, depressão, raiva, dúvida, angústia, ansiedade? O que você tem passado para as pessoas? Qual tem sido o seu fruto? Por quê? Porque do mau tesouro, das coisas ruins que estão dentro do nosso coração, isso produz coisas ruins. A lei da semeadura e da colheita, ela diz o seguinte: aquilo que você semear, você vai colher. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, o que você tem semeado? O seu fruto será bom se você semear bondade. Se o seu coração está cheio de bondade, ele vai produzir bons frutos. Pessoas estão por aí. Pessoas têm semeado raiva. Pessoas têm semeado ódio. Pessoas têm semeado maledicência, ficar falando mal dos outros. Pessoas têm semeado julgamentos. Pessoas têm semeado roubo, corrupção. Pessoas têm semeado coisas ruins e elas estão colhendo isso. Talvez não estejam colhendo alguns ainda, mas vão colher no futuro. Talvez não seja na geração dessa pessoa, mas na geração dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Nós não sabemos o tempo da colheita, mas esse tempo vem, e quando esse tempo vier, nós vamos prestar contas, porque todas as nossas ações têm uma reação. Toda atitude tem uma consequência. Então, qual tem sido o seu fruto nessa terra? Saiba que nós só temos uma vida. Você só tem uma vida para viver aqui. E se você não cuidar dessa única vida que você tem, e se você perder ela no meio do caminho, o que será de você? O que eu posso fazer é por mim, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos a escolha. Nós podemos escolher aquilo que nós queremos fazer, nós podemos escolher as atitudes que teremos, mas a cada um tem que escolher por si. Nós não temos como enfiar uma ideia na cabeça de alguém. Quebra a cabeça da pessoa e enfia a ideia. É impossível isso. Nós podemos compartilhar, nós podemos incentivar, nós podemos conversar, nós podemos ensinar, nós podemos fazer N coisas, mas enfiar a coisa dentro da cabeça da pessoa, quebrar a cabeça, o cérebro e entrar com a ideia, é impossível. Tem filme do Leonardo DiCaprio, que ele fala sobre isso, sobre a possibilidade de você entrar tão profundo nos sonhos de alguém que você consegue colocar uma ideia. E essa ideia, quando ela é colocada, ela vem distorcendo toda a realidade. Toda a realidade. E a pessoa não sabe mais se ela está dentro do sonho ou se ela está na realidade. E ela se perde ali. Não sei quem já assistiu esse filme, eu esqueci o nome agora. Mas enfiar a ideia desse jeito, não tem como você enfiar a ideia na cabeça de alguém. Tem como você compartilhar a sua ideia.
e fazer ela refletir e pensar a respeito. Então, qual tem sido o seu fruto? Sobre o que você tem falado? Quais são as ideias que você tem compartilhado? Quais são essas ideias? E aí, mais pra frente, no capítulo 7, no versículo 27, Jesus está falando aqui sobre alguém, um homem que viveu nessa terra e que fez a diferença. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. João Batista foi chamado para ser um mensageiro e ele preparou o caminho da vinda de Cristo. Ele foi aquele que anunciou o caminho, a volta de Jesus. Todo convite, todo evento, ele é feito através de um convite. Talvez hoje em dia você quase não veja convites físicos, mas existem muitos convites virtuais. E esses convites virtuais, eles são preparados com carinho pela pessoa que fez ali. Talvez se for um convite físico, talvez seja de um casamento, num papel bem bonito, com uma letra bem trabalhada, talvez acompanhado de um presente. Enfim, pode ser acompanhado de várias coisas. Mas o convite ele é feito para anunciar um evento. João Batista foi aquele homem que fez o convite, ele era o mensageiro para anunciar o evento. Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Hoje você foi chamado para ser o mensageiro, aquele que vai fazer o convite para as pessoas, aquele que vai trazer a palavra de Deus. O reino de Deus está próximo, Jesus está voltando. E no dia do juízo, que nós sejamos encontrados entre os justos, que você seja encontrado entre os justos, entre as pessoas que serão salvas, porque Jesus está voltando. Em breve ele virá. E quem vai estar do seu lado? Talvez você pense que você não é capaz disso. Quero dizer que você é. Você é um mensageiro de Deus aonde você está. E as pessoas que você alcança, ninguém mais alcança da maneira como você alcança, porque a sua experiência de vida, a sua história te leva a algo diferente. O seu testemunho, ele vem falar e ele faz a diferença na vida de outras pessoas. Não negue o seu chamado, pelo contrário, abrace este chamado, e viva conforme a vontade de Deus. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Você não vai parar, você vai continuar e você vai ir, você vai alcançar e você vai ver os frutos, pessoas se convertendo graças à mensagem que você tem levado. Pessoas conhecendo Jesus, pessoas sendo salvas, porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Separe um tempo para orar e se consagre ao Senhor e clame para que Ele acenda as chamas, a paixão pelo Evangelho, a paixão pela pregação. Em nome de Jesus, você foi chamado para ser luz nessa terra, sal. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está. Que Deus te abençoe, que você consiga a cada dia buscar mais o Senhor e que Ele fale contigo através desses vídeos. Peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você faça parte dessa história, para que nós possamos juntos falar do amor de Deus para pessoas que ainda não o conhecem, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.